Fala pessoal mais lindo desse Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho, compartilhar na verdade uma das melhores notícias que eu tive na minha vida. E já dei spoiler, ó, quem sabe faz ao vivo tá dando errado. Já dei spoiler aí no vídeo antigo, quem assistiu já sabe. Mas eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha nova fase. Eu falei que eu ia vir compartilhar tudo aqui com vocês. Pedir ajuda pra esse monte de mamães lindas e maravilhosas que estão aqui. Pedir socorro porque eu sou mamãe de primeira viagem. E é isso, gente. Estou grávida. E eu descobri a minha gravidez em maio. Eu já queria ter filhos, foi uma gravidez planejada, mas foi muito rápida. Nós decidimos que nós iríamos tentar ter filho em maio, no início de maio. Fui na minha médica. No dia 5 eu fui nela. E no dia 28 eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, vim compartilhar as 3 primeiras coisas que eu fiz quando eu olhei assim, vi aquele positivo. Eu fiz 3 testes de farmácia e no dia seguinte eu fiz o de sangue, porque eu só acreditava com o de sangue. Foi uma felicidade imensa, mas ao mesmo tempo surgiram muitas dúvidas, muito medo, porque a gente tem muita informação por aí. E eu vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês da minha experiência. E quero ouvir de vocês também, mamães, mulheres aí que acompanharam outras mães que têm mais conhecimento que eu, porque eu sempre disse pra vocês que esse canal aqui é para uma troca. E vamos lá. Primeira coisa que eu fiz assim, tô grávida e agora? Meu Deus. Porque mesmo que tenha sido uma gravidez planejada, a hora que você vê o positivo, a vida da mulher muda completamente, gente. Muda. Isso que ele nem nasceu ainda. Então eu só comecei a pensar em tudo que ia mudar na minha vida e eu já fiquei, oh my God, meu Deus do céu. Onde que eu tô? Pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ler o que eu podia fazer ou não fazer, no sentido assim, de que eu podia comer. Então, eu cortei até eu ir à minha médica, consegui ligar no dia seguinte que eu descobri. Já liguei, já marquei a consulta, mas assim, era na semana seguinte. Então, o que que eu fiz? Eu parei com toda a cafeína que eu. Tipo, café, coca, parei com a cafeína. Carne mal passada. Já foi abolida também. Então, assim, foi a primeira coisa que eu fui fazer foi mudar a minha alimentação, pelo menos até a minha consulta com a médica, porque você começa a ver e tem muita informação na internet, eu comecei a ficar louca. Então, eu fui cortando as coisas que poderiam ser prejudiciais nessa primeira semaninha aí, que eu não tinha certeza, as dúvidas que eu tinha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que eu poderia comer, não comer. E aí eu descobri que cafeína não é bom, carnes mal passadas, salada não é bom comer, principalmente quem ainda aí não teve contato com toxoplasmose, que foi meu caso, embora eu tenha 2 gatas. Então, assim, eu parei de comer, falei: "Não, até eu ir na médica, eu saber o que eu posso ou não". Eu já estava com uma ultrassom minha que tinha dado 2 alterações, então isso aumentou o meu medo. Essa ultrassom eu fiz antes de descobrir a minha gravidez e tinha dado ovário micropolicístico e adenomiose. Então, assim, eu estava com muito medo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de comer determinadas coisas. A segunda coisa que eu fiz foi surtar. Eu comecei, meu Deus, tudo vai mudar na minha vida. Eu comecei a ficar pensando nessas coisas assim, de o que eu vou fazer. Como uma criança, eu ainda me sinto uma pessoa inexperiente. Será que eu vou saber ser mãe? Não sei se a maioria das pessoas tem esse pensamento na sua primeira gravidez. Mas eu comecei, nossa, será que eu vou saber o que eu vou fazer? Então eu comecei a procurar conteúdo de pessoas que compartilhavam suas caminhadas, suas jornadas aí no Instagram. E foi o que me motivou a vir aqui, abrir esse canal, tanto no meu YouTube aqui, esse canal de comunicação no YouTube e no Instagram também, que eu tô colocando lá mais do meu passo a passo, do meu dia a dia. Porque a hora que eu, no meu passo 2 ali de 2 coisas, de 3 coisas que eu fiz quando eu descobri, surtei, o que me ajudou foi procurar pessoas que estavam passando ou que já tinham passado por aquilo e iam me dando informações, né? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então eu comecei a acompanhar várias mulheres que compartilhavam sobre isso. Então essa foi a segunda coisa que eu fiz assim que eu descobri que eu tava grávida. E, gente, sem contar, na verdade, assim que eu descobri que eu tava grávida, o 0 da minha lista ali, que foi o anterior a eu parar de comer, foi marcar médico, tá? Isso é imprescindível. Você descobrir que você tá grávida, você tem que marcar obstetra pra você fazer o seu pré-natal, tá? Eu só tô falando assim, o que eu fiz na minha vida pós descobrir minha gravidez. E a terceira coisa que eu fiz
assim que eu descobri minha gravidez, né. Primeiro, então, eu fui pesquisar o que eu podia comer e não comer, até eu ir à minha médica e descobrir. Eu surtei e fui procurar conteúdo de outras pessoas que estavam passando ali pela mesma coisa. E a terceira foi que eu parei de treinar. Eu parei de treinar, eu treinava até então, mas eu parei assim que eu descobri. O que era bom, assim, que eu tinha ficado uma semana antes, na verdade, já sem treinar, eu nem lembro por quê. Mas aí eu parei de vez. Por quê? "Ai, Amanda, tem mulheres que são super ativas e lá-lá". Eu sei, mas lembra que eu falei que deu uma alteração no meu ultrassom? Lá? Eu fiquei com muito medo de que se eu treinasse, eu poderia aí ajudar em um aborto espontâneo. Então eu fiquei com muito medo, eu parei de treinar, parei tudo. Eu treinava 2 vezes por semana com personal. Falei pra ela, eu falei assim: "Olha", na verdade ela falou pra mim: "Se aquieta aí, até você ser liberada". E aí na minha primeira consulta eu perguntei se eu poderia treinar. Ela disse que coisas muito leves, uma ioga, uma hidroginástica, mas quando eu falei de voltar a treinar musculação, ela deu uma desconversada, nã então eu senti ali que não era uma boa hora pra eu voltar a treinar. Então, essa foi a terceira coisa que eu fiz, eu parei de treinar, até principalmente até a minha primeira ultrassom, pra ver se tinha algum descolamento de placenta e tudo mais, então eu fiquei muito na minha, no primeiro mês, com muito medo, né, no primeiro mês não, na verdade nesses 3 primeiros meses eu não treinei. Agora eu fui liberada pra voltar a treinar, mas eu tô nesse último ultrassom que eu fiz, deu que eu estou com placenta baixa, então eu não voltei a treinar ainda, eu estou esperando a minha consulta com a minha médica, pra saber se ela vai me liberar pra treinar ou não, não sei o que seria essa placenta baixa, embora a doutora da ultrassom falou que não precisava me preocupar. Mas enfim, parei de treinar por via das dúvidas. Eu vou ter a minha vida inteira pra treinar. Eu tenho isso muito em mente. Não estou falando que, nossa, não, eu vou ser preguiçosa e se eu puder treinar, eu não vou treinar. Não, não é isso. Estou falando que ali, naquele momento que eu descobri a minha gravidez, eu coloquei o meu filho em primeiro lugar. Falei, não, se eu estivesse treinando e acontecesse alguma coisa, meu bem, queria ver alguém tirar da minha cabeça que não é culpa minha. Entendeu? Então, assim, eu me conheço. Eu conheço como eu sou, então a terceira coisa que eu fiz foi isso. E, ai, Amanda, você tá falando pra todo mundo não treinar? Não, não tô falando isso nada pra você, tô falando que eu fiz. Estou compartilhando com você aqui as 3 primeiras coisas que eu fiz quando eu descobri a gravidez. Então, na verdade, foram 4 aí, né, porque a primeira de tudo é marcar um médico, e aí eu fui pesquisar o que comer, aí eu surtei e fui procurar pessoas que estavam passando por isso pra ajudar a gente a lidar com esse monte de novidade, e eu parei de treinar, eh, até eu ser liberada pela minha médica. Então essas foram as 3 primeiras coisas que eu fiz. Estou indo para o 4º mês aí de gestação, mas eu vou compartilhando com vocês aqui um pouquinho de tudo. Vou trazer uns recebidos pagos aí, umas comprinhas que eu fiz, vou compartilhar tudo aqui com vocês. Mamães, tem dicas pra mim? Deixa aqui nos comentários uma dica pra essa mamãe de primeira viagem. É muita informação, tudo que a gente pesquisa tem muita coisa pra ver, muito vídeo pra ver, é muita informação. Então, conta aqui pra mim, abre seu coração, o que que você acha que eu preciso saber nesse começo aí? Qual a dica que você acha que é aquela dica de ouro que eu preciso? Deixa aqui nos comentários pra mim. Deixa o seu like no canal e já se inscreve também pra dar aquela força. E vamos que vamos, porque teremos vários vídeos sobre a minha gravidez aqui no canal. Vou continuar postando também sobre a consultoria, vou dar dicas. E é isso. O vídeo de hoje foi só eu abrindo meu coração pra vocês, contando essa novidade maravilhosa, contando um pouquinho sobre como foi aí assim que eu descobri. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.